Tem gente que passa por uma fase na vida onde parece que nada está dando certo e que as coisas não estão saindo como gostaria. Porém, por não saber o que fazer ou como lidar com isso, acaba aceitando essa situação e depois de um tempo vem o arrependimento. Tem gente que está vendo que a sua vida profissional e financeira não está fluindo, que ela está travada e ela não sente segurança o suficiente para tomar alguma atitude. Ou então, porque não está conseguindo enxergar o seu próprio valor no final do dia, por não saber qual atitude tomar, acaba com um sentimento de culpa que só vai aumentando ao longo do tempo. Tem gente que vive um relacionamento que vem se desgastando a cada dia que passa, que já está em um nível onde parece que existe um abismo entre os dois, e tudo que gostaria era de ver aquela harmonia de novo. Porém, por não saber qual atitude a ser tomada nessa relação, tudo o que consegue é ver esse enorme vazio aumentando. E esse vídeo é para você que está passando por essa situação ou que conhece alguém que está passando por isso. É para você que já passou por isso e que não deseja passar por isso novamente lá no futuro. E principalmente para você que é terapeuta e quer ajudar o seu cliente durante todo esse processo. Nesse vídeo eu vou te explicar como encerrar um ciclo que não está fazendo bem. Eu vou te explicar também por que isso acontece, como nós caímos nesse ciclo de uma forma inconsciente e principalmente o que fazer para encerrar esses ciclos, abrindo espaço para que as novas energias possam chegar até nós. Tudo isso através da visão sistêmica. E é claro que eu vou trazer para você, antes de te explicar tudo isso, uma história que foi de uma aluna minha, aonde ela não tinha consciência do que é que estava acontecendo na vida dela. Ela não conseguia conversar com a filha, ela tinha uma certa dificuldade de arrumar amigos também. Então ela tinha essa dificuldade não somente com a filha, nem somente com as amigas que ela considerava como falsa, entre aspas, mas também dentro de um relacionamento amoroso. Parecia que as coisas não fluíam na vida dela. Até que aí ela começou a entender que não era somente uma situação que passava na vida dela. Depois que ela começou a entender sobre a visão sistêmica, ela ampliou esse olhar e ela percebeu o seguinte: que a mesma forma que ela estava lidando com a filha dela, era a forma que a mãe dela lidava com ela. E da mesma forma que ela arrumava as amigas, essas amigas tinham as mesmas atitudes que a mãe dela tinha. E o que é mais interessante, dentro do relacionamento amoroso, ela percebeu que ela estava reproduzindo a mesma forma que a mãe dela fazia junto com o pai dela. Então ela tinha toda essa memória registrada dentro dela e principalmente ela também estava a serviço do campo sistêmico, aonde o campo sistêmico é onde está tudo registrado, toda a nossa herança de histórias da nossa família, do qual nós estamos a serviço também e que de uma forma inconsciente a gente acaba reproduzindo um comportamento muito semelhante àquelas pessoas que de repente a gente não gosta muito, ou que de repente nós temos um certo bloqueio com essa pessoa porque ela nos magoou algum dia. E geralmente essas pessoas são as pessoas da nossa família. E nesse caso, o que estava acontecendo com ela? Uma lealdade familiar. E principalmente um amor interrompido aqui. Porque a forma que ela olhava para a mãe quando ela havia nascido, ela tinha uma sensação do quê? De olhar para a mãe e achar que a mãe a rejeitava, porque depois que ela nasceu, logo vieram os próximos irmãos. Então a mãe dela deixou de ter esse olhar para ela e olhava para os irmãos. Internamente, olha como que é a consciência pessoal. Ela começou a achar que a mãe dela era falsa. E ela pensava assim: a minha mãe não me ama o suficiente, independente do que eu faça, a minha mãe não me ama, ela é falsa comigo, ela traiu a minha confiança. E com isso, olha que profundo, ela atraía quem? Amigas muito semelhantes à mãe dela. Amigas que traíam a confiança dela, amigas que espalhavam os segredos dela, tudo que a mãe
dela fazia, ela arrumava as amigas dessa forma. E uma coisa mais interessante, ela estava tendo as mesmas atitudes da mãe com a filha dela. Então, como que a filha dela tinha esse olhar? Consegue perceber? Então, como que a filha dela tinha esse olhar para com ela? A minha mãe também é falsa. Eu tenho que tomar cuidado. Só que a filha estava fazendo o quê? Seguindo os mesmos caminhos da mãe, que estava seguindo os caminhos da avó, que estava olhando para a avó, para ser mais certa. Então, olha que interessante como que a gente percebe ciclos que acontecem de pessoa para pessoa. Isso acontece dentro de uma lealdade familiar e que de repente um ciclo não foi encerrado. Por quê? Você vai falar, Pri, mas como assim um ciclo não foi encerrado? Observa só. Aquela visão que ela tinha com relação à mãe dela, ela precisava fazer o quê? Ela precisava encerrar um ciclo onde ela achava que a mãe dela estava traindo a confiança dela, sendo que, na verdade, a mãe estava olhando para os outros filhos, os outros irmãos que precisavam da atenção da mãe, certo? Então, ela não encerrou esse ciclo. Enquanto ela não encerrava esse ciclo internamente, tomando consciência da visão que ela tinha com relação à mãe e fazer esse movimento em direção à mãe, de olhar e falar: mãe, olha, eu te agradeço pela atenção que havia me dado. Agora eu posso olhar com um olhar mais amoroso para as outras pessoas também, assim como também posso ter um olhar mais amoroso para a minha filha. Então, nesse ponto, enquanto ela não conseguiu finalizar esse ciclo, ela continuava trazendo isso para as relações dela. Então, olha que interessante, depois que ela conseguiu pôr um ponto final nessa história, a filha dela com ela começaram a ter um relacionamento muito incrível. Logo, ela com o esposo começaram a ter um relacionamento completamente diferente do que era no passado. Por quê? Ela conseguiu encerrar esse ciclo. Mas aí você vai me perguntar, Pri, mas o que são esses ciclos? E como que eles vão funcionar? Como que eles se formam, na verdade? Os ciclos são momentos que nós temos na nossa vida e que nós registramos dentro de nós, tanto com a nossa própria experiência, quanto pela experiência do nosso campo sistêmico. No nosso campo sistêmico, se houve algum trauma que gerou um sentimento de tristeza, que gerou algum sentimento onde a pessoa não pôde se expressar, que ela não pôde falar, que ela se sentiu rejeitada, automaticamente todos nós estamos a serviço desse campo sistêmico e nós também podemos passar por situações semelhantes na nossa vida, aonde nós não conseguimos colocar um ponto final porque nós não olhamos para algum sentimento que nós temos. Olha como que isso é profundo. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas precisam ter um ponto final para que a gente não repita essa história. Aí você vai me falar, Pri, mas calma, eu acho que eu estou entendendo. Você quer dizer, então, que todo esse ciclo que é formado é devido às nossas experiências de vida? Exatamente. Não somente sobre isso, mas também sobre as histórias dos nossos antepassados, certo? Vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui. Você, sei lá, tipo, quando a gente passa por um luto, a gente não despediu de um ente muito querido que partiu para o outro lado, né? Então a gente não conseguiu despedir daquela pessoa e a gente vive aquele luto, aquela sensação do tipo faltou algo, faltou algo. E a gente sempre vai levando isso adiante. Por quê? São ciclos que vão repetindo. Então, quando a gente lida com uma situação onde nós sentimos que não despedimos de alguém, é como se alguma coisa, é como se nosso chão se abrisse, né? É como se a gente sentisse, caraca, parece que essa separação, né, ou esse distanciamento com aquela pessoa que eu amo tá me doendo muito mais. Mas por quê? Porque houve um ciclo que não foi finalizado, foi uma história onde não houve uma despedida, foi uma palavra que eu não consegui colocar naquele momento, foi alguma coisa que eu não finalizei. Então, todas as vezes, né, que a gente não consegue expressar a nossa emoção, ou falar, ou concluir, o que vai acontecer? Nós continuaremos com um ciclo aberto. Por isso que é muitíssimo importante a gente colocar um ponto final em cada ciclo.
Então, basicamente, esses ciclos eles vão se formando na nossa vida através das experiências que nós temos. Tudo aquilo que, todas aquelas histórias que nos compõem, experiências da nossa vida, pessoas que passam nas nossas vidas. Se a gente não conseguir olhar, parar esse momento e falar, peraí, deixa eu observar de um lugar, assim como eu falo dentro da visão sistêmica, de um outro ângulo, se eu não conseguir olhar de um outro ângulo para toda essa história e ver, será que somente eu passei por isso? Ou será que teve mais pessoas que passaram por situações parecidas? Quando a gente consegue perceber que mais pessoas passaram por uma situação muito semelhante à nossa, nós percebemos que estamos seguindo por uma lealdade familiar. Então, quando nós nos despertamos para isso, nós temos a possibilidade de fazer diferente daquilo que foi. Mas e que entra um ponto muito importante, porque geralmente temos uma certa dificuldade de nos desapegar. É isso mesmo, gente, desapegar daquela dor. Eu costumo dizer, né, dentro das lives quando eu tô fazendo, que a gente vive mais ou menos dentro de um ofurô de cocô, sabe? Tipo, tá quentinho, tá fedido, né? Não tá legal, tá incomodando, mas é somente aquilo que eu conheço. Geralmente a gente está muito apegado na dor porque nós não nos abrimos para uma nova possibilidade, para uma nova visão, que é assim que a constelação sistêmica nos mostra. Então a gente acaba pegando na dor porque nós vimos que as pessoas da nossa família passaram, porque a gente apegou realmente naquela dor que foi muito difícil, é uma situação de repente traumática, uma situação muito difícil que passamos na vida, e a gente não dá conta de desvincular porque a gente não aprendeu um novo olhar, a gente não aprendeu uma nova forma, é apenas aquilo que é o conhecido. Então, se eu abro mão daquilo que já é conhecido, como que eu vou conseguir olhar para a minha vida? Faz sentido? Então, é geralmente dentro dessa percepção que a constelação sistêmica sempre vai nos mostrar uma nova forma, um novo olhar, para que a gente possa encerrar aquele ciclo, para que a gente possa sair daquele ofurô de cocô, desapegar daquilo que está pesado, desapegar daquela dor, daquela emoção, daquele trauma que aconteceu, para que a gente possa fazer um pouquinho diferente, para que a gente possa experienciar uma vida de uma forma mais leve, de uma forma diferente do que foi no passado. Geralmente as pessoas que estão muito apegadas no passado, elas se sentem às vezes culpadas, com dificuldade de olhar para si mesmas, principalmente se invalidando, falando, caramba, como eu fui capaz de errar, como eu fui capaz de fazer umas coisas dessas. Então essa pessoa começa a fazer o que dentro da tua consciência pessoal? Ela começa a se auto-sabotar, ela começa a se punir, porque ela acredita que é somente aquilo, que essa é uma forma que ela encontrou e que ela buscou de respeitar a mesma história de pessoas do passado, se apegando naquela dor, ficando naquele lugar. E quando a gente entra dentro das constelações sistêmicas, nós percebemos e entendemos que aquilo passou, que aquilo lá ficou no passado, fez parte da história. Nós conseguimos trazer aquelas pessoas que de repente foram desrespeitadas, que de repente foram excluídas e que nós assumimos um lugar que de repente não foi nosso, né? De repente a gente assume esse lugar para conseguir finalizar um ciclo, porque o nosso campo familiar, ele faz o quê? Ele fala assim, olha, escuta aqui, ninguém vai ficar sendo rejeitado e nem desrespeitado aqui dentro, não. Aqui todos vocês pertencem, todos vocês têm o mesmo valor. Então, para que isso se finalize, alguém vai estar aberto para de repente conseguir finalizar um ciclo, trazer alguém que foi excluído, alguém que foi desrespeitado. E tem pessoas que acabam fazendo o quê? Passando até mesmo a mesma história de um antepassado, seja o pai, seja a mãe. Lembrando sempre que dentro da constelação sistêmica, quando a gente fala antepassados, a gente não está falando só de avô, tetravô, né, de 1900 e Guaraná de rolha, esse pessoal. Não, nós estamos falando a partir dos nossos pais. Se você hoje tem filho, você é o antepassado já do seu filho. Então a gente sempre tem que ampliar esse olhar para essa parte. E uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente tá ali, né, sempre apegado naquelas dores, é importante a gente perceber que a nossa mente, ela foi condicionada a isso.
Porque olha só que interessante, desde os tempos primórdios, muitos dos primitivos, eles tinham dois tipos de plantas. Uma planta que era saudável, que trazia nutrientes, e uma planta que era venenosa, né? Então, quando ele descobria que existia uma planta venenosa, para ele era muito mais, como que eu vou dizer? Para ele seria muito mais interessante ele saber que aquela planta ali era venenosa, que ele poderia correr risco de vida com aquela planta, ou saber que essa planta aqui tem nutrientes. Então, o nosso cérebro ele já foi condicionado para olhar para aquilo que é ruim, para que a gente tome cuidado. Só que de uma certa forma, a gente condicionou a olhar apenas para a dor, apenas para aquilo que é perigoso, e a gente acabou fazendo o quê? Deixando de viver as nossas próprias vidas, porque a gente apegou naquela dor como uma forma de proteção. É meio estranho, né? Mas olha como que faz sentido. Se a gente passa por uma situação, é mais ou menos assim, quando você encontra uma pessoa, você fala, cara, essa pessoa é incrível, tal, e você passa um tempo com essa pessoa e de repente você olha, parece que você fala, caraca, essa pessoa não é nada daquilo que eu pensava que ela fosse. E aí você vai, conhece uma outra pessoa, nada a ver com aquela. A pessoa começa a demonstrar alguns trejeitos, digamos assim, como aquela pessoa que você falou que não era nada daquilo que você tinha pensado. Então, o que que a sua mente já vai fazer? Opa, já vamos bloquear aqui, porque eu já conheço algo semelhante a isso. Isso daqui é perigoso, afasta. Consegue entender como que a gente vai, ao mesmo tempo, ligando a nossa mente junto à história do nosso clã familiar, junto com a nossa história de vida, tudo por causa da nossa mente, tudo por causa também da nossa lealdade familiar, repetindo o mesmo padrão comportamental dos nossos antepassados? Isso é muito interessante e principalmente é libertador, porque a gente olha e fala: caraca, eu não preciso mais ficar pegado naquilo, eu posso fazer diferente. Eu posso entender com a minha mente racional que aquilo lá eu já coloquei um ponto final, ou de repente, olha, me separei daquela pessoa, me afastei e não quis mais saber, mas aquilo ainda tá me doendo. Se ainda tá te doendo, se te incomoda, se te machuca, é porque você ainda não conseguiu pôr um ponto final nisso. Você não conseguiu finalizar um ciclo com aquela pessoa ou finalizar um ciclo com aquela situação. Agora, se você lembra da situação e você fala, ah, tá tudo bem, cada um seguiu a sua vida, não ficou nenhuma dor. Então, isso significa o quê? Você conseguiu encerrar esse ciclo com maestria. É isso que as pessoas precisam começar a trazer para a consciência, a finalização desse ciclo. Então, escreve isso. Se te dói, é porque ainda não foi encerrado um ciclo. Se você sente agonia, angústia, dificuldade ou algo desse tipo, olha para trás, olha com carinho para isso. Pode ser que tenha algo que ficou sem finalizar, que seja um tchau, adeus, até breve, não sei. Então, nada melhor do que você para conseguir ampliar esse olhar, finalizar esse ciclo de uma forma mais leve, entendendo que isso não precisa mais repetir, porque todas as vezes, enquanto você não finalizar esse ciclo, isso vai continuar se repetindo. A constelação sistêmica mostra sempre isso. Repetições de padrões, repetições de histórias, de ciclos que não foram finalizados. É isso que está por trás da constelação. O que é que está por trás que você ainda não conseguiu pôr um ponto final numa história da sua vida, que seja, e que de repente está arrastando essas mágoas, essas tristezas, bloqueando um monte de fluxo energético na sua vida, ou abrindo as portas para novas amizades ou para novos relacionamentos. Então é muito importante a gente fazer essa busca interna a todo momento. Então agora vai ser muito importante você fazer o seguinte: eu vou te ensinar os primeiros passos para que você consiga encerrar esses ciclos. Então, por exemplo, se você passou por alguma situação que vem se repetindo, de repente foi com uma pessoa, de repente foi no trabalho, situações muito semelhantes. Por exemplo, nossa, duro que não me vem nenhum exemplo agora. Ah, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de relacionamento amoroso, elas falam assim: olha,
Todas as vezes que eu me separei foi sempre da mesma forma e todo relacionamento que eu arrumo sempre fica daquele mesmo jeito, termina da mesma forma. O que você está querendo dizer? O que você precisa fazer? Não só para esse tipo, né? Mas para que você consiga clarear mais a sua mente e entender o que que é uma repetição de histórias, né? Para que finalize de uma vez. Então, olha só, identifica primeiro qual é esse ponto em que faltou você se expressar. De repente faltou uma resposta, de repente faltou um ponto final, de repente faltou um abraço, de repente faltou você falar, se expressar, dizer para a pessoa: olha, eu senti sua falta, ou olha, eu senti raiva. É isso que eu falo. Tem muitas pessoas que de repente chegam e querem criticar. Onde já se viu, Priscila, você falar para as pessoas falarem que está sentindo raiva? Gente, precisa ser expressado isso. Isso faz parte do ser humano. Quem é a pessoa que nunca sentiu raiva na vida, levanta a mão. Não existe. Todo mundo sentiu raiva, então você precisa de repente expressar um sentimento negativo. Raiva, angústia, tristeza, bota isso para fora. Que ponto foi esse em que você não conseguiu olhar ou que o seu cliente não conseguiu olhar para alguma situação e falar: olha, eu senti raiva, senti angústia, não quero mais, chega, ponto final. Eu me despeço de você aqui. Então é aqui, nesse ponto exato, que você consegue expressar. Então fale o que você realmente sentia. Deixa esse sentimento negativo sair. Aí depois você pode falar: agora sim eu vejo você. Agora sim eu vejo a dor que nós dois sentimos juntos. Porque um relacionamento ele não se dá apenas por um ou por outro, né? E sim com as duas pessoas juntas. Então, se não deu certo, eu assumo a minha parte, você assume a sua. Olha como vai ficando mais leve. A pessoa ou você ou o teu cliente não precisa puxar essa responsabilidade somente para si, né? Mas pode entregar ali para o outro o que é do outro de verdade. E olha como vai ficando mais leve. De repente, faltou só um abraço. Olha, eu quero me despedir de você porque não deu tempo de eu te dar um abraço. É só um abraço de adeus. Entende? Então, você fazendo esse movimento, tudo já vai aliviando. Alivia o coração. Porque é aquilo que o Bert Hellinger sempre nos disse, né? O amor é a terapia. É o amor que vai nos libertar e nos liberar de qualquer dor do passado. Mas a gente precisa encontrar onde está o amor dentro de nós. Aonde que esse amor foi bloqueado, foi rompido. Quando a gente consegue identificar onde está o amor, aí a gente consegue finalizar um ciclo. Ou de repente dar continuidade para aquilo que ainda não teve fim e está tudo certo. Mas se for para finalizar, que você encontre aonde esse amor foi interrompido entre você e essa outra pessoa. Isso vai ser muito importante para que você consiga se restabelecer novamente. E agora, como bônus, eu quero trazer para você uma coisa muito especial. Quando você conseguir colocar um ponto final, ou quando você tomar uma decisão na sua vida, é interessante que de repente pode passar um pensamento na tua mente de querer voltar atrás. Então, isso eu costumo dizer muito para os meus alunos. Diga as seguintes palavras. Essa frase é uma frase de solução. Depois que você tomar a decisão, você vai dizer: eu fico. Eu fico no meu lugar. Eu fico apenas com o que é meu. Eu fico. Quando você diz essas palavras, você vai literalmente ficar. Você vai falar: Priscila, eu vou ficar onde? Não importa assim, eu vou ficar onde. Você vai estar no seu lugar. Eu fico. Esse eu fico, ele vai ampliar o teu olhar, ele vai ampliar a tua mente, dizendo o quê? Eu fico no presente, eu fico no meu lugar, eu fico com o que é meu. Eu não, sabe? É como se a gente realmente encontrasse o nosso lugar dentro de nós. É como se nós estivéssemos centralizados. Espero que esse vídeo tenha te contribuído com você. Espero que tenha ampliado a tua mente, que você consiga ter percebido algum ponto ou algum ciclo que não foi finalizado, mas que agora você tem a possibilidade de finalizar. E se você gostou desse vídeo e sentiu que ele aqueceu um pouquinho o seu coração e que ele te ajudou, aproveita, aperta aqui, dá um like, compartilha com quem você ama, porque de repente pode ser que você veja alguém que esteja passando por um ciclo que não foi finalizado ou que está repetindo alguma história na vida. Então, é isso.
Espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Deixo aqui um grande beijo e até o próximo vídeo.